Olá, eu sou Marilice. Eu sou o Sérgio. Nós somos equipistas há 33 anos, né? E temos 34 anos de casado. E nosso filho mais velho, ele tem a mesma idade do tempo que nós entramos na equipe. Então, eu queria dizer que isso é um privilégio muito grande, poder ser equipista, estar na equipe todo esse tempo, né? E nós vamos falar um pouco, na verdade, nós vamos é, dar alguns testemunhos e também, a partir daí, refletir sobre o capítulo 4, Do né? tema de estudo. Que é do tema de estudo do livrinho Matrimônio, Sacramento de Missão, né? Esse nosso livrinho de 2021, que vem complementar o estudo que nós realizamos em 2020. Então, a missão do casal, que é o tema, né? É a missão do casal em relação aos filhos. Esse tema é muito interessante e muito instigador. Esse tema nos traz a lembrança da importância que a vida conjugal feita e sendo desenvolvida com o amor que nos uniu pode gerar o testemunho para que esse amor seja vivido pelos filhos. Então, e isso fez com que fosse mais forte em nossas vidas por conta de estar, participar da equipe por todos esses anos, né? Os casais equipistas nos ajudaram muito. Nós participamos de equipes aqui em Piracicaba primeiro, depois em Maceió, depois em Ribeirão Preto e agora retornamos em E a pedagogia Piracicaba. E a pedagogia do do movimento. movimento nos ajuda muito, nesse sentido, nos ajudou muito, né? E agora, então, nós queríamos pensar um pouco com vocês sobre as perguntas deste capítulo, mas nós temos, na verdade, uma outra pergunta, né? Como ser de fato missionários com os nossos filhos? Primeiro, a gente vai pensar um pouco o que é missão, né? Missão é algo que alguém nos pede ou nos obriga a fazer, né? E Jesus nos pede para que amemos os nossos filhos, né? E esta é a missão maior que temos para com os nossos filhos. Então, a missão do casal em relação aos filhos, a maior delas é o amor que a gente transmite para eles, né? E muitas vezes erramos, né? Muitas vezes nós não somos coerentes. Então, o que acontece muito com relação a gente, a nossa família, e tios e tias dos meninos, nossos irmãos, enfim, eles perguntam muito, eles falam, nossa, mas seus filhos, nossa, mas seus filhos. E o que a gente fala é que nós erramos, tá? Nós erramos e o que a gente faz? A gente é humilde a pedir desculpas quando nós erramos, né? E uma outra coisa que é muito importante é tentar o máximo ser coerente. Mas nem sempre conseguimos ser coerente com aquilo que nós fazemos e falamos e praticamos, principalmente entre nós, né? E isso é muito importante porque a nossa relação de amor vai passar para os nossos filhos, né? Vai ser um exemplo para eles, é o exemplo do amor entre os pais que passa para os nossos filhos. Eu gostaria de falar um pouco sobre os compromissos
que nós, como casais, assumimos durante todos os momentos em que os meninos eram ainda pequenos. Nós, o primeiro trabalho que nós fizemos foi sermos catequistas e na paróquia onde residíamos. E nesse período, os nossos filhos acabaram fazendo a catequese também. Então eles praticamente eles participaram dos grupos onde nós estávamos preparando crianças para essa etapa importante, esse sacramento importante da vida. Essa nossa participação com eles motivou muito, né? Foi muito motivadora, porque vem de encontro àquela coerência, né? O que a gente estava falando lá e o que estávamos praticando em casa, né? Então, é lógico, mais uma vez, que temos muitas falhas, né? Mas sempre que falhamos, nós precisamos ter a humildade de reconhecer os nossos erros, de sentarmos juntos com eles, de fazer até um dever de sentar-se em família, né? Nós fizemos muitos deveres de sentar-se, muitas vezes, e isso foi muito bom para que a gente pudesse dali mudar algumas coisas que não estavam indo pelo caminho que deveria ser, né? Agora, então, retomando um pouquinho da história, de como os nossos filhos nos viram como participantes e como missionários, nós, em um segundo momento, isso já em Maceió, nós participamos de um movimento de jovens muito interessante que reuniu nossos filhos também. Eles faziam parte desse movimento e nosso lar vivia repleto de jovens, né? Uma benção naquela ocasião, todos os amigos dos nossos filhos e o nosso trabalho. Então, essa colocação ela veio para mostrar um pouco de como é que os nossos filhos perceberam a participação dos pais e da entrega para com movimentos da Igreja Católica e ações da Igreja Católica. Uma outra participação, outro momento da nossa participação como casais foi na pastoral familiar. Nesse momento eles já não participaram tanto, eles não viram, eles não estavam juntos, mas eles perceberam o nosso envolvimento, né? E isso foi muito importante porque fez parte de uma formação e de como é que eles podem entender a missão. É. Né? Então, e isso tudo, tem uma pergunta ali que está nos colocando como ele foi na infância, né? E como hoje. Então, nós que já temos nossos filhos maiores, né? O que a gente faz? A gente volta no tempo e fala um pouquinho, né? Então, olha só, desde a primeira infância, é muito importante que a gente apresente Deus para os nossos filhos, né? E isso através de músicas, histórias, orações em família, enfim, levando essa criança também, levando os nossos filhos para a igreja, né? Para que eles participem da oração, né? Oração familiar. Além da oração familiar, nós temos a nossa oração conjugal, né? E isso fortalece muito. Nós temos assim uma experiência que o momento da nossa oração familiar ela se dava nas refeições, né? Então, no início era mais
a gente pedia para eles falarem, tá. Depois eles já começaram a falar espontaneamente e uma das falas era a união da nossa família, né? Dos pedidos a Deus, então, é que a nossa família sempre permanecesse unida, né? E isso é muito importante, né? A oração deles. Apesar de tudo isso, hoje eles na idade adulta já não participam como antigamente. Eles participavam com a gente, eles iam à missa com a gente escolhia horários de missa que eles também fossem, né? E só que hoje cada um mora numa cidade, cada um tem a sua vida, um deles já é casado e não participa da igreja como participaram já, né? Mas são pessoas boas, são pessoas que recentemente nós tivemos uma dinâmica realizada pelo Frei, pelo nosso conselheiro espiritual, e foi muito interessante, porque todos os nossos filhos, eles deram um depoimento sobre o que foi a vida religiosa para eles, o que foi a espiritualidade na vida deles, o que nós levamos para eles esse tempo todo, né? Principalmente o que ficou disso tudo. Eu gostaria de lembrar que nós, em alguns momentos, em muitos momentos da nossa vida, ainda com os filhos em casa, nós tivemos a oportunidade de fazermos o dever de sentar-se em família, momentos em que conversávamos sobre a nossa relação familiar toda. Sim, então, e hoje eles são pessoas boas, né? São pessoas do bem, pessoas que têm bons amigos, boas relações e têm uma espiritualidade. Eles fazem as orações deles individuais e tudo mais, então se preocupam muito com as pessoas e levam o amor para as outras pessoas, né? São muito queridos entre os amigos, entre o pessoal do trabalho, né? Então é uma coisa que é uma conquista realmente, né? Para os pais é uma coisa muito boa, muito gratificante, né? E com certeza, se não estivéssemos na equipe, não seria dessa forma, né? Seria de uma outra forma. E muitas coisas que nós passamos e aceitamos, se não fosse também o suporte da equipe, nós não teríamos aceitado, né? E hoje podemos dizer que a nossa fé é muito maior por conta de tudo isso, por conta de todo esse estudo que nós tivemos todos esses anos e principalmente nesses últimos anos, né? Que temos nos dedicado ainda mais, né? Por conta até de deles estarem morando fora, nós temos esse tempo, né, para nos dedicar ainda mais para as coisas da equipe. Basicamente, o que nós gostaríamos de testemunhar foi como nós, como um casal que se dedica às suas orações conjugais, que tem a sua, os seus momentos de dever de sentar-se. E como um casal que se coloca à disposição para o serviço missionário na sua comunidade, como a catequese, como eu falei, como o movimento de jovens, como também já foi dito, como isso reflete na visão que os filhos têm em relação ao amor que eles podem trazer.
Uma outra coisa interessante também, que esse capítulo quarto do nosso livro-texto mostrou, foi a diferença entre as relações que existem entre pais e filhos, mostrando que o amor que Jesus nos ensinou, ele pode ser fruto, ele pode ser colocado na relação entre os pais e os filhos de uma forma muito mais de amor, de coração, e não de uma forma autoritária, não com autoridade, né? Com autoridade de tal forma que chega a haver uma relação autoritária entre pai e filho. O amor que Jesus nos ensinou mostra que devemos ter essa relação com os nossos filhos. Sim, com certeza. É muito importante essa relação, né? É a humildade, quando a gente fala da humildade, né? Sermos humildes nas nossas relações. E então era isso. Esperamos que tenham aproveitado essa reflexão, né? E que possamos contribuir. Imaginamos que possamos contribuir com todos para essa reflexão. Um abraço e até uma outra vez. Um abraço.